Você tem medo de desagradar as pessoas, e deveria ter medo. Mas não pelo motivo que te ensinaram. Não porque isso te faz má pessoa, ou egoísta, ou difícil. Você deveria ter medo porque esse medo específico, essa compulsão de dizer sim quando cada célula do seu corpo grita não, não nasceu de bondade, nasceu de terror. E ninguém fala sobre a verdadeira razão pela qual homens passam a vida inteira pedindo permissão para existir, cedendo território que nunca deveriam ter cedido, traindo a si mesmos em troca de migalhas de aprovação. Existe uma programação rodando no fundo da sua mente que te convenceu que sua segurança depende de ser palatável, de não criar ondas, de ser o cara que sempre entende, sempre cede, sempre coloca todo mundo antes de si mesmo. E enquanto a sociedade te parabeniza por ser tão compreensivo, tão maduro, tão evoluído, ela está secretamente te usando. Porque homens que não sabem dizer não são os mais úteis de todos. Eles carregam o peso que ninguém mais quer carregar, absorvem a raiva que ninguém mais quer processar, desistem dos sonhos que ninguém mais quer competir por, e chamam isso de virtude. Neste vídeo, vou te mostrar 3 verdades sobre poder que homens fracos nunca vão entender, porque entender essas verdades exigiria que eles admitissem algo doloroso demais, que desperdiçaram anos traindo a si mesmos e chamaram essa traição de amor. Visualiza isso comigo. Reunião de equipe. A sala está fria demais, o ar-condicionado industrial criando aquele ambiente artificial que você já conhece bem. Luz fluorescente cruel rebatendo nas paredes brancas, iluminando cada rosto ao redor da mesa de vidro. Você está ali, caneta na mão, caderno aberto com anotações que ninguém vai ler. O zumbido baixo do projetor preenche os silêncios constrangedores. Você pode ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada segundo parecendo mais longo que o anterior. Seu chefe está no final da mesa, aquela postura de quem já decidiu tudo antes da reunião começar. Braços cruzados, queixo erguido, aquele olhar que varre a sala procurando a vítima perfeita. E você já sabe, antes mesmo dele abrir a boca, você já sabe que vai ser você, porque é sempre você. Ele olha direto para você e diz que precisa de alguém para ficar até tarde, finalizando o projeto que não é sua responsabilidade. Alguém precisa fazer o trabalho que o Marcos deixou pela metade antes de pedir demissão. Alguém precisa limpar a bagunça. A sala fica silenciosa. Você sente todos os olhares desviando. Seus colegas de repente fascinados com seus celulares, com suas canetas, com qualquer coisa que não seja fazer contato visual. Eles sabem o que está acontecendo e estão aliviados que não seja com eles. E você sente aquele aperto familiar no estômago, como se alguém tivesse amarrado seus intestinos em nós apertados. Suas mãos começam a suar contra a mesa fria de vidro, deixando aquelas marcas úmidas que você tenta disfarçar. Seu coração acelera, batendo contra as costelas como se quisesse escapar do que está prestes a acontecer. Você abre a boca para dizer que tem compromisso, que já está sobrecarregado, que isso não é justo, que você tem limites, que isso não faz parte do seu escopo. As palavras estão formadas na sua mente, nítidas, prontas para serem ditas. Mas o que sai da sua boca é completamente diferente. Você ouve sua própria voz dizendo, claro, sem problema, posso resolver isso. Como se fosse outra pessoa falando. Como se você estivesse assistindo de fora, enquanto alguém que parece você trai tudo o que você queria dizer. Você vê o alívio instantâneo no rosto dele. Aquele sorriso rápido de quem acabou de jogar um problema em cima de outra pessoa e pode ir embora tranquilo. Os outros ao redor da mesa nem olham para você. Já esperavam. Você é o cara que sempre diz sim. O cara confiável. O cara que resolve. O cara que nunca cria problema. À noite, sozinho no escritório vazio, as luzes automáticas já apagadas nos outros andares, apenas sua mesa iluminada como uma ilha de sacrifício, você olha para a tela do computador e sente aquela onda familiar. Nojo de si mesmo. Vergonha profunda misturada com impotência total. E a pergunta que você já fez 1000 vezes sussurra de novo na sua cabeça. Por que eu fiz isso de novo? Por que eu não consigo simplesmente dizer não?
O que há de errado comigo? Se você já disse sim quando tudo em você gritava não, comenta: eu conheço esse medo. Porque quando você declara isso publicamente, você tira o padrão da sombra e coloca na luz, e esse é o primeiro passo para quebrá-lo. Não é só engajamento, é você reconhecendo que não está sozinho nisso, que tem milhares de homens lendo isso agora e sentindo o mesmo aperto no estômago, a mesma vergonha, a mesma confusão sobre por que eles não conseguem defender a si mesmos. Porque aqui está o que ninguém te disse. Aquela dificuldade que você tem em dizer não é um defeito de caráter, não é fraqueza moral, não é você sendo bonzinho demais, ou evoluído demais, ou maduro demais. É programação. É um código rodando no fundo da sua mente que foi escrito há muito tempo, quando você era pequeno demais para questionar, jovem demais para entender, vulnerável demais para se defender. E esse código diz uma coisa muito simples e muito devastadora. Sua segurança depende de agradar. Seu valor depende de ser útil. Sua existência precisa ser justificada por quão pouco problema você causa. E você olha para a sua vida agora e vê os sinais por toda parte. Aquela sensação de desconforto físico quando você precisa estabelecer um limite. O jeito que seu coração acelera quando alguém está desapontado com você. Como você revisa mensagens 10 vezes antes de enviar para ter certeza que não vai ofender ninguém. A forma como você engole sua raiva, sua frustração, suas necessidades legítimas, porque expressar essas coisas parece perigoso de uma forma que você não consegue nem nomear. Você pensava que isso era apenas sua personalidade, que você nasceu assim, gentil, compreensivo, flexível, maduro, mas não é personalidade, é sobrevivência. E aqui está algo que vai te incomodar. Essa programação não foi acidente. Ela foi instalada intencionalmente, não por maldade necessariamente, mas por uma combinação brutal de medo, ignorância e poder desigual. Alguém, em algum momento da sua infância, te ensinou que você não podia confiar que amor era incondicional, que a aprovação precisava ser merecida, que sua segurança dependia da sua capacidade de ler o humor de adultos imprevisíveis e desaparecer quando necessário. E aquela criança que você era, sem ferramentas, sem poder, sem escolhas reais, fez a única coisa que podia fazer. Ela aprendeu a performar. Pensa em quantas vezes ao longo da sua vida você concordou com algo que violava seus valores, cancelou seus planos por alguém que não faria o mesmo por você. Engoliu raiva legítima porque não vale a pena o conflito. Cada vez que você fez isso, cada vez que você escolheu a aprovação temporária do outro sobre sua própria integridade, você ensinou seu sistema nervoso algo fundamental. Você ensinou que você não importa, que você não é prioridade nem para você mesmo, que seu papel no mundo é ser útil, não ser real. E depois de anos repetindo isso, décadas reforçando esse padrão, ele se torna automático. Você nem percebe mais. É só quem você é, mas isso é só o sintoma. Agora vou te mostrar a doença. Vou te levar até o momento exato onde isso começou. Porque até você entender de onde essa programação veio, você vai continuar achando que o problema é você, que você é fraco, ou covarde, ou egoísta, quando finalmente tenta estabelecer um limite e sente culpa devastadora. Mas quando você vê a origem, quando você testemunha o momento exato onde a criança que você era aprendeu que sua sobrevivência dependia de agradar, tudo muda. A vergonha se transforma em compaixão. E compaixão é o primeiro passo para quebrar o padrão. Então volta comigo. Você tem 8 anos, talvez 7, talvez 10. A idade específica não importa tanto quanto o momento. Mesa de jantar. Você consegue ver? Aquela mesa que você conhecia tão bem, cada marca na madeira, cada lugar fixo onde cada pessoa sentava. Tem comida no seu prato, lasanha esfriando, o queijo formando aquela película esbranquiçada que acontece quando você deixa parado tempo demais. O cheiro de alho e manjericão que deveria ser confortante, mas que está misturado com algo mais pesado, mais denso. Ansiedade tem cheiro. Você descobriu isso cedo. Seu pai está ali, ou sua mãe, ou ambos.
E existe aquela tensão no ar que você já aprendeu a reconhecer antes mesmo de saber nomear emoções. Aquela eletricidade sutil que diz que algo pode explodir a qualquer momento. Você já aprendeu a ler os sinais, a forma como os talheres tocam o prato, o silêncio entre as frases, a respiração um pouco mais pesada. Você se tornou especialista em meteorologia emocional, prevendo tempestades antes das primeiras nuvens aparecerem. Seu pai pergunta sobre a escola. Parece conversa normal, parece interesse genuíno, então você relaxa um pouco. Você começa a contar sobre o projeto de ciências que você está fazendo, aquele vulcão de bicarbonato e vinagre que parecia mágica quando você testou. Você está animado. Sua voz vai ficando mais alta, mais rápida. Você está usando as mãos para descrever como a espuma vermelha transbordou e fez bagunça na pia da cozinha. E no meio da frase, você vê a mudança no rosto dele. Não é sobre o que você está dizendo. É sobre algo completamente diferente. Algo que aconteceu no trabalho dele, ou no trânsito, ou dentro da cabeça dele, em lugares que você nunca vai entender. Mas você não sabe disso ainda. Tudo que você vê é que algo mudou. E ele explode. Talvez sobre você ter feito bagunça na pia. Talvez sobre você estar interrompendo. Talvez sobre algo totalmente não relacionado. Contas que precisam ser pagas. Estresse que você não causou, mas está absorvendo. Você não entende o que fez de errado. Um segundo atrás você estava compartilhando algo que te deixava feliz. Agora você está encolhido na cadeira, coração batendo rápido demais, querendo desaparecer. Sua mãe está em silêncio. Ela não intervém. Ela não te protege. Ela aprendeu a própria versão dessa dança há muito tempo. E você, naquele momento específico, aprende algo que vai moldar os próximos 20, 30, 40 anos da sua vida. Você aprende que sua segurança depende de ser invisível, de nunca discordar, de sempre sentir o humor do adulto antes de existir. Você aprende a ler rostos antes de falar, a medir palavras antes de respirar, a desaparecer para dentro de si mesmo ao primeiro sinal de desconforto na sala. Porque se você conseguir ser pequeno o suficiente, quieto o suficiente, útil o suficiente, talvez você fique seguro. Talvez o amor não desapareça. Talvez você mereça ficar. E aqui está o que é brutal sobre isso. Aquela estratégia funcionou. Você sobreviveu, você chegou até aqui. Você se tornou um especialista em ler salas, em adaptar sua personalidade, em ser quem os outros precisam que você seja. Você se tornou o cara que todo mundo ama ter por perto, porque você nunca é problema. Você é solução. Você é o amortecedor emocional que absorve o impacto para que outros não precisem. E a sociedade te parabeniza por isso. Te diz que você é maduro, evoluído, o cara maior. Mas aqui está o que ninguém menciona. Aquela criança que aprendeu a sobreviver sendo palatável cresceu, e o mecanismo que salvou a criança está destruindo o adulto. Deixa nos comentários. Não foi minha culpa, mas agora é minha responsabilidade. Porque isso é o primeiro passo para reclamar seu poder. Reconhecer que você não causou a programação, mas só você pode desprogramá-la. Aquela criança de 8 anos não tinha escolha, mas você agora tem. E escolher não fazer nada, continuar no piloto automático, continuar traindo seus limites, porque é mais confortável que enfrentar o desconforto, isso já não é sobre a programação. Isso é sobre você. Mas antes de chegarmos lá, antes de eu te mostrar o caminho de saída, você precisa entender o custo real de continuar. Porque até você ver com clareza brutal quanto essa estratégia está te custando, você vai continuar racionalizando. Vai continuar dizendo para si mesmo que você é só uma pessoa boa, que você valoriza a harmonia, que você é espiritualmente evoluído demais para se importar com essas coisas pequenas como limites e respeito próprio. E enquanto você acreditar nessa história bonita que você conta para si mesmo, você vai continuar sangrando pelo resto da vida. Respira fundo agora. Antes de continuarmos, antes de eu te mostrar o custo brutal de viver assim, preciso que você entenda algo. Aquela criança que aprendeu que sua segurança dependia de agradar, ela não tinha escolha. Um menino de 8 anos não tem ferramentas para processar
que o adulto que deveria protegê-lo é imprevisível, perigoso até. Então ele faz a única coisa que pode fazer. Ele se adapta. Ele aprende a ler rostos, a desaparecer quando necessário, a nunca criar ondas, a existir nos espaços entre as necessidades dos outros, preenchendo lacunas, sendo útil, justificando sua presença através da sua função. E essa estratégia? Ela salvou você. Ela te manteve seguro quando você não tinha poder nenhum, quando você era pequeno demais para fugir, jovem demais para entender, vulnerável demais para se defender. Ela te deu uma forma de navegar um ambiente que não era seguro sendo quem você era. Então você se tornou quem precisava ser. E funcionou. Não foi bonito. Não foi saudável. Não foi justo. Mas funcionou. Você está aqui. Isso é prova. O problema não é que você desenvolveu esse mecanismo. Qualquer criança inteligente na sua situação teria feito o mesmo. O problema é que ele ainda está rodando, décadas depois, em situações completamente diferentes, com pessoas que não são aqueles adultos imprevisíveis da sua infância, em contextos onde você tem poder, onde você tem voz, onde você tem escolha. Mas o código antigo ainda dispara. Alguém pede algo. Seu estômago aperta. Você sente aquele medo velho e familiar, que você diz sim antes mesmo de pensar. Porque pensar é perigoso. Hesitar é perigoso. Dizer não é impensável. Você tem poder agora. Você só esqueceu como usá-lo. E isso não foi culpa sua. Você fez o melhor que podia com o que tinha. Aquela criança merece compaixão, não julgamento. Merece ternura, não crítica, inclusive de você. Especialmente de você. Porque se você continuar olhando para aquela criança com vergonha, com desprezo, com impaciência, você vai continuar reforçando a mensagem que criou o padrão. Que você não é suficiente como é. Que você precisa performar para merecer existir. Que seu valor está no que você provê, não em quem você é. Mas agora você tem mais. Você tem consciência. Tem linguagem para nomear o que aconteceu. Tem capacidade de escolher diferente. E é hora de lembrar o poder que você sempre teve, mas nunca soube que tinha permissão para usar. Agora que você entende de onde isso veio, deixa eu te mostrar quanto isso te custou. Porque até você ver o preço real, você vai continuar dizendo para si mesmo que não é tão ruim, que você é só uma pessoa compreensiva, que você valoriza relacionamentos mais que ego, que você escolhe batalhas. Mas essas são histórias bonitas que você conta para evitar olhar para a verdade feia. E a verdade é esta. Homens que nunca podem desagradar ninguém, acabam desagradando a si mesmos constantemente. Toda vez. Sem exceção. Porque quando você coloca a aprovação externa acima da sua integridade interna, quando você traz seus limites, suas necessidades, seus valores, para evitar o desconforto temporário de alguém ficar chateado com você, você está enviando uma mensagem clara para o seu sistema nervoso. Você está dizendo que você não importa, que você não é prioridade nem para você mesmo, que todo mundo merece defesa, cuidado, consideração, exceto você. E seu cérebro acredita. Neurologicamente, cada vez que você cede quando deveria se manter firme, cada vez que você engole raiva legítima, cada vez que você sorri quando quer gritar, você está reforçando caminhos neurais específicos. Você está literalmente treinando o seu cérebro que suas necessidades não são importantes, que seus sentimentos não são válidos, que você não merece o mesmo respeito e consideração que você automaticamente oferece para todos os outros. E depois de anos, décadas fazendo isso, esses caminhos se tornam rodovias, automáticos, inconscientes. Você nem percebe mais que está fazendo. Pensa em quantas vezes você concordou com algo que violava seus valores. Seu colega de trabalho conta uma piada ofensiva e todo mundo ri, e você ri junto mesmo sentindo aquela sensação horrível no estômago. Seu amigo cancela planos pela terceira vez e você diz que entende que não tem problema, que podem remarcar mesmo sabendo que ele não faria o mesmo por você. Seu familiar faz aquele comentário cruel disfarçado de brincadeira, e você engole, muda de assunto, finge que não doeu,
porque confrontar seria criar conflito, e criar conflito é a pior coisa do mundo. Cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe conforto temporário dos outros sobre sua própria dignidade, você mata um pedaço de si mesmo. Isso não é metáfora poética. É descrição literal do processo. Você está ensinando seu cérebro, célula por célula, sinapse por sinapse, que você não merece defesa, que você não importa. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Até que um dia você nem sabe mais o que você realmente pensa, o que você realmente sente, o que você realmente quer, porque você passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam que você esqueceu quem você é quando ninguém está olhando. E aqui está onde fica brutal. Aqui está a parte que ninguém fala. O que você chama de gentileza frequentemente é covardia disfarçada, e você precisa ouvir isso, mesmo que doa, especialmente se dói, porque a dor significa que acertou algo verdadeiro. Você diz para si mesmo que você é compreensivo, maduro, evoluído, que você escolhe harmonia sobre conflito, que você é espiritualmente avançado demais para se importar com essas coisas pequenas como ego e orgulho. Mas tire as camadas bonitas. Olhe embaixo da racionalização. O que você vai encontrar na maioria das vezes não é iluminação, é medo. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que reprimimos porque não se encaixa na imagem que queremos projetar, a raiva que não podemos admitir, a agressividade que não podemos expressar, o egoísmo necessário que rotulamos como moralmente errado. E quando você reprime essas coisas, quando você enterra a raiva legítima, quando você engole limites violados em nome de ser o cara maior, você não está sendo evoluído. Você está alimentando a sombra. Você está criando um monstro no porão da sua psique. E aquele monstro não desaparece só porque você ignora. Ele vaza, de formas distorcidas, passividade agressiva, onde você nunca confronta diretamente, mas sabota sutilmente. Ressentimento que você não expressa, mas que contamina cada interação. Aqueles momentos onde você secretamente, vergonhosamente, torce para que a pessoa que te usou sofra consequências que você nunca teria coragem de impor. Isso é a sombra vazando. Você não transcendeu o conflito. Você apenas o internalizou. E agora ele te corrói de dentro para fora. Jung dizia que tudo que reprimimos não desaparece. Apenas encontra formas mais destrutivas de se manifestar. E ele estava certo. Você pode ver isso na sua vida se for honesto. Aquela irritabilidade que sai do nada. Aquele sarcasmo cortante quando você está cansado. Aquela satisfação secreta quando alguém que te desrespeitou enfrenta problemas. Você pensa que está escondendo bem sua raiva, mas ela está lá, apenas esperando, crescendo, envenenando tudo. Se isso acertou seu estômago, aperta o like agora. Esse vídeo precisa alcançar todo homem que passou a vida sendo bonzinho e se perguntando por que ninguém o respeita, porque a verdade brutal é que ninguém respeita quem não respeita a si mesmo. Você pode ser amado. Amado pela sua utilidade. Amado porque você nunca causa problema. Amado porque você é conveniente. Mas respeito exige algo diferente. Visualiza isso comigo agora. Café com um amigo, aquela cafeteria que você conhece, cadeiras desconfortáveis, música ambiente alta demais. O barista gritando nomes de pedidos ao fundo. O cheiro forte de café torrado, misturado com leite vaporizado. Ele está te contando uma história. Recentemente, o irmão dele pediu um favor absurdo. Queria emprestar dinheiro que nunca seria devolvido. De novo, pela quinta vez. Você vê seu amigo mexendo o café distraidamente, aquela colher fazendo círculos infinitos. E dessa vez ele diz, foi diferente. Dessa vez, ele disse não. Não com raiva, não com drama, não com aquela justificativa exagerada que você conhece tão bem. Apenas não. Estabeleceu limite claro, firme, sem se justificar excessivamente, sem se desculpar por ter necessidades. Ele te conta sobre a ligação que veio depois. A voz do irmão oscilando entre choque e indignação. Como ele tentou todas as táticas antigas. Culpa. Manipulação emocional.
referências à família, ao sangue, à lealdade. E seu amigo manteve o limite. Lidou com a birra que veio depois. Aguentou o silêncio manipulativo que se seguiu por semanas. Suportou as mensagens passivo-agressivas no grupo da família. Manteve o limite. E agora, ele diz, inclinando-se para a frente com algo que parece paz nos olhos, o relacionamento com o irmão é mais honesto do que já foi. Eles ainda se falam, mas agora é real. Não é performance. E enquanto você escuta, você sente algo subindo no seu peito, uma pontada aguda de inveja. Ele conseguiu fazer algo que você nunca conseguiu. Ele escolheu a si mesmo. Ele arriscou desagradar alguém e sobreviveu. E logo atrás da inveja vem o desprezo. Automático, defensivo. Ele é meio egoísta, não é? Você pensa isso. Talvez não diz em voz alta. Mas pensa, ele podia ter sido mais compreensivo, mais maduro. Ele não precisava ser tão duro. Família é família. Mas observa sua própria reação. Realmente olha para ela. Esse desprezo não é sobre ele. É projeção pura da sua própria impotência. Você odeia nele o que não consegue fazer por si mesmo. Você julga a fortaleza porque vive de joelhos. E esse julgamento, essa crítica instantânea de qualquer um que estabelece limites saudáveis, não é acidente. É seu ego protegendo a narrativa que você construiu. Porque se ele pode estabelecer limites e ainda ser uma boa pessoa, se ele pode dizer não e o relacionamento não só sobrevive, mas melhora, então o que isso diz sobre você? Sobre todas as vezes que você cedeu, sobre todos os anos que você traiu a si mesmo. A verdade te acerta como soco no estômago. Você julga a fortaleza porque vive de joelhos. E reconhecer isso, nomear isso, trazer isso para a consciência é devastador. Porque significa que todas aquelas histórias bonitas que você conta sobre ser compreensivo e maduro são, pelo menos parcialmente, mentiras que você usa para evitar o medo fundamental. O medo de que se você estabelecer limites, você será abandonado. De que se você disser não, você será rejeitado. De que se você parar de ser útil, você deixará de ser amado. Mas antes de te contar a terceira verdade, antes de revelar a parte que homens fracos nunca vão conseguir aceitar, você precisa fazer um teste de honestidade brutal contigo mesmo. E o que vou te revelar agora vai mudar como você vê cada relacionamento que você tem, cada amizade, cada conexão familiar, cada dinâmica profissional. Porque quando você vê isso, você não consegue mais não ver. E não ver de volta não é opção. Conta quantas das suas amizades existiriam se você parasse de ser útil. Não chuta. Realmente conta. Pensa em cada pessoa que você chama de amigo e pergunta com honestidade cruel. Se você parasse de fazer favores, se você parasse de estar sempre disponível, se você começasse a dizer não na metade das vezes que diz sim agora, quantos ainda estariam lá? Quantos fariam o esforço? Quantos te procurariam? A resposta te assusta, porque expõe a verdade que você passou anos evitando. Você não é amado pelo que você é. Você é tolerado pelo que você provê. Pensa nos seus relacionamentos familiares. Aquele parente que só liga quando precisa de algo. Aquele que te trata como recurso, não como pessoa. E você atende sempre. Porque é família. Porque é o certo a fazer. Porque você foi ensinado que estabelecer limites com família é egoísmo. Mas pergunta, se você parasse, se você dissesse não posso agora, o que aconteceria com essa relação? Ela sobreviveria à transição de você sendo útil para você sendo apenas você? Ou desapareceria, revelando que nunca foi conexão real, apenas transação conveniente? E os relacionamentos românticos? Quantas vezes você ficou com alguém que te desrespeitava porque pelo menos você não estava sozinho? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia porque era melhor que nada? Quantas vezes você traiu seus valores, suas necessidades, sua dignidade, porque confrontar significaria risco de perder a pessoa? E quantas dessas pessoas valiam o preço que você pagou? Esse inventário é doloroso. Eu sei. Porque quando você faz honestamente, você percebe que passou anos, talvez décadas, construindo relacionamentos em fundações podres.
Relacionamentos onde você é amado condicionalmente, valorizado utilitariamente, mantido por perto porque você é conveniente, não porque você é insubstituível. E a pior parte, você fez isso com você mesmo. Ninguém te forçou. Você escolheu repetidamente aprovação temporária sobre dignidade permanente e chamou isso de amor. Manda isso para aquele cara que você sabe que precisa ouvir isso, mesmo que ele não admita. Você sabe quem é. Você vê ele se traindo todos os dias. Você vê a forma como ele se dobra, como ele cede, como ele desaparece pedaço por pedaço para caber nas expectativas de todo mundo exceto dele mesmo. E talvez esse vídeo seja o empurrão que ele precisa, o espelho que ele precisa olhar, a verdade que ninguém mais vai ter coragem de dizer. Que aqui é onde tudo muda, onde a ilusão se quebra completamente, onde eu te mostro a verdade que homens fracos nunca vão conseguir aceitar porque aceitá-la exigiria que eles admitissem quanto desperdiçaram. Homens fracos confundem submissão com paz e chamam sua impotência de iluminação. A sociedade te vendeu uma mentira linda. Te disse que evitar conflito te faz sábio, que ceder sempre te faz maduro, que não ter limites te faz amoroso, que ser o cara que sempre entende, sempre perdoa, sempre acomoda, te faz espiritualmente superior. E você comprou essa mentira porque ela te dava uma forma de racionalizar sua covardia como virtude, de transformar sua incapacidade de se defender em badge de honra, de elevar sua impotência à iluminação. Mas tire as camadas bonitas. Olhe embaixo da espiritualidade performativa. Essas virtudes falsas não te fizeram livre. Te transformaram em servo. Você não é pacífico. Você é domesticado. Você não é gentil. Você é útil. Você não é maduro. Você é controlável. E existe uma diferença brutal, devastadora, entre ser respeitado e ser usado. Diferença que você sente no corpo mesmo quando sua mente tenta racionalizar. Aquele vazio quando alguém te agradece por mais um favor que você não queria fazer. Aquele gosto amargo quando você concorda com algo que viola seus valores. Aquele cansaço profundo que não melhora com sono porque não é físico, é espiritual. É a exaustão de viver uma vida que não é sua. Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. Ninguém respeita quem não respeita a si mesmo. Nunca. Você pode ser amado por ser útil, apreciado por ser conveniente, mantido por perto porque você não causa problema. Mas respeito, respeito genuíno, isso só vem quando você demonstra que existem linhas que não podem ser cruzadas, quando você mostra que você tem valores que não negocia, quando você prova que você prefere perder a relação do que perder a si mesmo. E sem respeito, todo relacionamento que você tem é transação disfarçada de conexão. As pessoas não estão com você, estão usando você. E a parte devastadora? Você ensinou elas a fazer isso. Cada vez que você cedeu quando deveria ter se mantido firme. Cada vez que você engoliu desrespeito com um sorriso. Cada vez que você se traiu para manter a paz, você ensinou às pessoas ao seu redor que você não tem limites, que você está disponível para ser usado, que seu não é negociável porque você nunca realmente diz não. Você desperdiçou anos da sua vida mendigando o respeito de pessoas que só queriam sua utilidade e chamou isso de amor. Deixa isso afundar. Realmente afundar. Porque essa é a frase que muda tudo. O momento de catarse que você precisa sentir no corpo, não só entender na cabeça. Você não estava amando, estava servindo. Você não estava se conectando, estava performando. E a versão de você que existia nesses relacionamentos não era você. Era uma marionete que você criou para ganhar aprovação. E enquanto a marionete recebia migalhas de validação, você, a pessoa real embaixo da máscara, estava morrendo de fome. Respira. Eu sei que isso dói. Eu sei que cada palavra está acertando lugares que você passou anos protegendo. Mas a dor significa que acertou algo verdadeiro. E verdade, mesmo quando machuca, é o único caminho para a liberdade. Porque até você ver com clareza brutal o custo de viver assim, você nunca vai ter motivação suficiente para mudar. Mudança exige desconforto. E você passou a vida inteira evitando desconforto. Então você precisa que a dor de continuar igual
seja maior que a dor de mudar. E agora que você viu, agora que você sabe, continuar igual não é mais ignorância. É escolha consciente de permanecer preso. E isso nem é a parte mais perturbadora. O que vem agora é a revelação sobre o que você está ensinando para as próximas gerações. Se você tem filhos, se você tem irmãos mais novos, se você tem qualquer pessoa olhando para você como modelo, aqui está o que eles estão aprendendo. Eles estão vendo você ceder, vendo você engolir desrespeito, vendo você trair seus limites. E eles estão aprendendo que é isso que adultos fazem, que é isso que homens fazem, que força verdadeira é sobre aguentar abuso silenciosamente, que dignidade é sobre sorrir enquanto te pisam. Você está perpetuando o mesmo ciclo que te prendeu. Você está criando a próxima geração de homens que vão passar a vida confundindo submissão com virtude, covardia com maturidade, impotência com iluminação. E quando eles vierem até você daqui a 20 anos, exaustos de viver vidas que não são deles, esgotados de performar para plateias que nunca vão estar satisfeitas, o que você vai dizer? Como você vai explicar que você sabia, que você sentia o mesmo, mas escolheu não quebrar o padrão? Mas deixa eu te mostrar algo antes de revelarmos o caminho. Deixa eu te mostrar a diferença entre poder falso e poder verdadeiro. Porque a sociedade confundiu você sobre o que poder significa. Te vendeu a ideia de que poder é dominação, controle, fazer outros se curvarem à sua vontade. E porque você não quer ser esse tipo de pessoa, porque você associa poder com tirania, você rejeitou poder completamente. Você foi para o extremo oposto, impotência voluntária, e chamou isso de bondade. Mas poder verdadeiro não é sobre dominar outros. É sobre soberania sobre si mesmo. É sobre ser dono das suas escolhas, mestre das suas reações, guardião dos seus limites. É sobre não precisar de permissão externa para existir como você é. Não precisar de aprovação para validar suas decisões. Não precisar de plateia para confirmar seu valor. Poder verdadeiro é interno, é silencioso. É saber que você pode perder todo mundo e ainda não perder a si mesmo. Que homens fracos nunca vão entender isso, porque exigiria que eles olhassem para o espelho e admitissem que todo o tempo que eles passaram sendo compreensivos, flexíveis, acomodados, não era virtude, era medo. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de descobrir que se eles parassem de performar, ninguém ficaria. E esse medo é tão devastador que eles preferem viver a vida inteira traindo a si mesmos do que enfrentar a possibilidade de solidão. Mas aqui está o que eles não sabem. Do outro lado desse medo, existe algo que eles nunca experimentaram. Liberdade verdadeira. Não a ilusão de liberdade que vem de ter muitas opções, mas a liberdade real que vem de não precisar que suas opções te validem. A liberdade de ser rejeitado e sobreviver, de ser abandonado e permanecer inteiro, de perder relacionamentos e descobrir que você não perdeu nada de valor porque qualquer conexão que exige que você se trai não é conexão, é prisão voluntária. E quando você encontra essa liberdade, quando você realmente internaliza que você não precisa de ninguém para ser completo, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas que querem te usar e começa a atrair pessoas que querem te conhecer. Porque você não está mais performando. Você não está mais se moldando para caber em expectativas. Você está existindo como você é. E as pessoas certas, as que vão formar conexões reais com você, são atraídas para essa autenticidade como mariposas para a luz. Mas guarda isso, porque quando eu conectar os pontos, quando eu te mostrar como tudo isso se relaciona com as 3 verdades sobre poder, você vai entender por que homens fracos nunca vão chegar lá. Por que eles vão passar a vida presa no mesmo padrão, reclamando que as pessoas são difíceis, que relacionamentos são complicados, que o mundo é injusto, sem nunca olhar para o único denominador comum em todos os seus problemas, eles mesmos. As 3 verdades sobre poder que vou te revelar agora não são complexas. Não exigem QI alto ou educação formal, mas exigem algo mais raro. Coragem para olhar para a própria vida com honestidade brutal.
Humildade para admitir que você esteve errado sobre quase tudo. E compromisso de fazer diferente, mesmo quando cada célula do seu corpo grita para voltar ao conforto do padrão velho. Primeira verdade sobre poder. Poder começa com propriedade de si mesmo, não controle de outros. Enquanto você precisa controlar como outros te veem, como eles reagem a você, se eles te aprovam, você não tem poder nenhum. Você é marionete dançando no final de cordas que outros seguram. Verdadeiro poder é cortar essas cordas. É dizer, eu sou isso, eu acredito nisso, eu quero isso, e não precisar da aprovação de ninguém para validar essas verdades. É saber que você pode ser rejeitado por ser autêntico e preferir essa rejeição honesta à aceitação falsa, que vem de ser quem você não é. E isso não significa que você se torna egoísta ou cruel ou indiferente. Significa que você para de trair a si mesmo por migalhas de validação. Significa que você estabelece limites não para punir outros, mas para proteger a si mesmo. Significa que você diz não quando não é sim verdadeiro, e diz sim quando é escolha genuína, não obrigação condicionada. Poder é escolha consciente. E até você reclamar o direito de escolher, você está vivendo vida de outra pessoa. Segunda verdade sobre poder. Você vai perder pessoas e isso é bom. Isso é necessário. Isso é parte do processo. Porque quando você para de performar, quando você para de se moldar para caber em expectativas, quando você começa a existir como você realmente é, algumas pessoas vão embora. E você vai sentir medo. Vai sentir aquele terror velho e familiar de abandono. Todo instinto vai gritar para você voltar ao padrão, pedir desculpas, se moldar de novo, fazer o que for necessário para manter a pessoa. Mas aqui está o que você precisa entender. Quem vai embora quando você estabelece limites saudáveis nunca esteve realmente lá. Eles estavam lá pela versão performática de você, pela utilidade, pela conveniência, pelo fato de que você nunca causava problema. E perder essas pessoas não é perda, é libertação, é limpeza, é fazer espaço para conexões reais com pessoas que querem você, não a função que você desempenha. E sim, vai doer, vai ser desconfortável. Você vai ter momentos de dúvida onde você pensa que cometeu erro, que deveria ter ficado quieto, que seus limites são egoísmo. Mas se você aguentar, se você mantiver o limite mesmo quando tudo em você quer ceder, você vai descobrir algo revolucionário. Você sobrevive. Você não morre de rejeição. O mundo não acaba. E do outro lado desse desconforto temporário está algo que você nunca teve. Respeito próprio. A capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa olhando de volta. Terceira verdade sobre poder. Do outro lado do medo de desagradar está a versão de você que você respeita, e isso vale qualquer perda. Porque aqui está a coisa sobre viver traindo a si mesmo. Você pode enganar todo mundo, pode convencer o mundo inteiro que você é pessoa boa, compreensiva, madura. Mas você não consegue enganar a si mesmo. Em algum lugar profundo, abaixo das racionalizações e das histórias bonitas, você sabe. Você sabe que está vivendo como covarde. Você sabe que está cedendo não por bondade, mas por medo. Você sabe que está traindo seus valores, suas necessidades, sua dignidade e chamando essa traição de virtude. E esse conhecimento te corrói. Você não consegue se respeitar. Como poderia? Respeito exige integridade. Exige que você viva de acordo com seus valores, mesmo quando custa. E você passou tanto tempo violando seus próprios valores por aprovação externa que você nem sabe mais quais são seus valores. Você é eco de expectativas dos outros, sombra de quem você poderia ser se tivesse coragem. Mas quando você finalmente escolhe integridade, quando você estabelece limite mesmo tremendo, quando você diz não mesmo sabendo que vai custar relacionamento, algo muda fundamentalmente. Você começa a se respeitar. Não porque você é perfeito, não porque você sempre acerta, mas porque você provou para si mesmo que você pode escolher você mesmo, que você pode sobreviver à desaprovação, que você vale mais que aprovação temporária. E esse respeito próprio, isso muda tudo. Muda como você caminha,
como você fala, como você existe no mundo. Porque quando você se respeita, você para de mendigar respeito dos outros. Você para de performar. Você existe. E pessoas que vivem em integridade têm gravidade. Elas atraem. Não porque estão tentando, mas porque a autenticidade é magnética em mundo de máscaras. Agora que você viu as 3 verdades, agora que você entende o custo de continuar igual e a promessa do que pode ser diferente, a pergunta é simples. O que você vai fazer? Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Você pode assistir esse vídeo, sentir todas as emoções, concordar com tudo o que eu disse, e amanhã voltar ao padrão velho, ceder quando deveria se manter firme, engolir desrespeito com sorriso, trair seus limites por aprovação temporária. E se você fizer isso, nada muda. Você apenas desperdiçou 30 minutos confirmando o que você já sabia, mas não tinha coragem de admitir. Ou você pode escolher diferente, não amanhã, não quando você se sentir pronto, agora, porque você nunca vai se sentir pronto. Medo não desaparece antes da ação. Diminui depois. Então você age apesar do medo. Você começa pequeno. Hoje, não com grandes declarações ou confrontos dramáticos, mas com um limite pequeno. Uma situação de baixo risco onde você normalmente cederia. E dessa vez você não cede. Alguém pede favor que viola seus planos. Você sente o impulso automático de dizer sim. A palavra já está subindo pela garganta, condicionada, pronta para sair sem pensamento. Mas você pausa. Por um segundo. Apenas um segundo de hesitação. Você respira. Sente o ar enchendo seus pulmões, dando tempo para seu cérebro alcançar sua boca. E você diz, talvez com voz mais fraca do que gostaria, talvez com uma leve tremor que você espera que eles não notem. Não posso ajudar com isso agora. As palavras saem. E o mundo não acaba. Mas parece que vai acabar. Sua voz tremeu. Seu estômago aperta como se você tivesse pulado de um penhasco. Todo o instinto está gritando alarmes, luzes vermelhas piscando em cada sistema do seu corpo. Você está fazendo errado. Você está sendo egoísta. Você está decepcionando alguém. Você deveria voltar atrás, deveria rir e dizer que estava brincando, deveria ceder como sempre faz. Mas você mantém. Você fica em silêncio mesmo quando esse silêncio parece ensurdecedor. Você deixa o desconforto existir, deixa ele te atravessar como onda. Você sobrevive à desaprovação, respiração por respiração. E aqui está o que acontece. A primeira vez é brutal. Você vai se sentir culpado por dias. Vai revisar a interação 1000 vezes, procurando evidência de que você foi muito duro, muito frio, muito egoísta. Vai querer mandar mensagem se desculpando, explicando, justificando. Não faça. Deixa o desconforto existir, porque do outro lado dele está aprendizado que vai mudar sua vida. Você vai perceber que você sobreviveu, que a pessoa não morreu, que o relacionamento não explodiu, que o mundo continuou girando. E da próxima vez vai ser um pouco mais fácil. Não fácil, mas possível. Você vai estabelecer outro limite pequeno e outro. E cada vez você vai estar treinando seu sistema nervoso que você pode desagradar alguém e sobreviver. Que você pode escolher você mesmo e não ser abandonado. Que você tem direito de ter limites, necessidades, preferências que não precisam ser justificadas ou aprovadas por comitê. E ao longo do tempo algo muda. Você para de pedir permissão para existir. Para de se desculpar por ter necessidades. Para de se moldando para caber em expectativas. Você começa a viver do centro de quem você é, não da periferia de quem outros querem que você seja. E algumas pessoas vão embora, e vai doer. Mas quem fica? As pessoas que ficam são as que querem conexão real, não transação conveniente. São as que respeitam seus limites porque têm seus próprios. São as que entendem que relacionamento saudável exige que ambas pessoas mantenham integridade, não que uma se sacrifique para conforto da outra. E você vai notar algo interessante. Os novos relacionamentos que se formam, as conexões que vêm quando você está vivendo autenticamente, são fundamentalmente diferentes. Não são baseados em utilidade,
são baseados em ressonância. Pessoas te escolhem não porque você é conveniente, mas porque você é você. E isso cria a fundação que relacionamentos performáticos nunca podem ter. Confiança. Porque quando alguém te conhece como você realmente é, falhas e tudo, e escolhe ficar, você sabe que é a escolha real. Mas aqui está onde você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Esse processo vai exigir que você perca relacionamentos que você valorizava. Vai exigir que você enfrente o terror de potencial solidão. Vai exigir que você sente com o desconforto de ser mal compreendido, julgado, possivelmente rejeitado. E em alguns momentos, você vai querer desistir. Vai querer voltar ao conforto do padrão velho. Porque pelo menos lá, você sabia o que esperar. Você sabia que se performasse bem o suficiente, se cedesse o suficiente, se desaparecesse o suficiente, você ganharia a aprovação temporária, que anestesiava o vazio por algumas horas. Mas você não pode não saber o que sabe agora. Você viu o custo, você entendeu o padrão. Você sabe que cada vez que você volta, você está escolhendo prisão confortável sobre liberdade assustadora. E essa escolha é sua. Sempre foi. Você só não sabia que tinha permissão para escolher diferente. Agora sabe. E aqui está o que esperar quando você começa esse caminho. Primeiro, perda. Relacionamentos superficiais vão cair. Pessoas que estavam lá pela sua utilidade vão encontrar outra pessoa para usar. Você vai sentir solidão temporária enquanto as conexões antigas morrem e as novas ainda não nasceram. Isso é normal. Isso é parte do processo. Não fuja. Sente com isso. Porque solidão temporária é preço pequeno por integridade permanente. Segundo, dúvida. Você vai ter momentos onde questiona tudo, onde pensa que está sendo egoísta, que deveria ser mais flexível, que seus limites são rígidos demais. Essa voz crítica é eco da programação antiga. É o código tentando se reafirmar. Reconheça ela. Agradeça a ela por tentar te proteger. E escolha diferente mesmo assim. Terceiro, e isso é o mais importante, crescimento. Cada vez que você escolhe integridade sobre aprovação, você está construindo músculo emocional, está treinando coragem, está provando para si mesmo que você pode confiar em você. E esse self-trust, isso é fundação de tudo, porque quando você confia em si mesmo, quando você sabe que você vai defender seus limites, mesmo quando custa, você para de viver com medo, para de antecipar rejeição, para de performar para aprovação. Você apenas existe. E existência autêntica é mais poderosa que qualquer performance. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. A maioria desistiu. Voltou para o conforto das distrações. Escolheu não saber. Mas você ficou. Você olhou para verdades desconfortáveis. Você se permitiu sentir a dor do reconhecimento. E isso significa algo. Significa que alguma parte de você, mesmo assustada, mesmo resistente, está pronta para a mudança. Está cansada de viver como eco. Está faminta por autenticidade mesmo sabendo que vai custar. Se inscreve agora se você quer mais conteúdo assim. Porque isso é só o começo. Esse vídeo é porta. Mas porta só serve se você atravessar. E atravessar exige que você tome ação. Não eventualmente. Não quando você se sentir pronto. Hoje. Uma coisa pequena. Um limite estabelecido. Uma necessidade comunicada. Um não dito com voz firme, mesmo que tremendo. E comenta qual das 3 verdades mais te acertou. Primeira, que poder é soberania sobre si mesmo, não controle de outros. Segunda, que você vai perder pessoas e isso é necessário. Terceira, que do outro lado do medo está a versão de você que você respeita. Comenta qual ressoou. Porque quando você declara publicamente, você cria compromisso, você tira do abstrato e torna real. E comunidade aqui não é plateia, é rede de pessoas fazendo o mesmo trabalho difícil, quebrando os mesmos padrões, escolhendo a mesma coragem. Você desperdiçou tempo suficiente sendo versão editada de si mesmo, performando para plateias que nunca vão estar satisfeitas, mendigando a aprovação de pessoas que só queriam sua utilidade.
traindo seus limites, seus valores, sua dignidade, por migalhas de validação que nunca saciavam, e chamando isso de amor, de maturidade, de iluminação. Mas amor verdadeiro, o tipo que realmente sacia, não exige que você se traia. Ele não te pede para ser menor, não te obriga a silenciar partes de si mesmo, não te pune por ter necessidades. Amor verdadeiro te encontra onde você está e diz: você é suficiente exatamente assim, com limites, com imperfeições, com necessidades que não são negociáveis. Maturidade verdadeira não é sobre aguentar abuso silenciosamente. Não é sobre engolir sua dignidade e chamar isso de paz. É sobre ter coragem de estabelecer limites mesmo quando custa. É sobre dizer a verdade mesmo quando sua voz treme. É sobre escolher integridade sobre conforto, repetidamente, até que se torna quem você é. Iluminação verdadeira não é transcender suas necessidades, como se precisar de algo fosse fraqueza a ser superada. É honrar elas, defender elas, reconhecer que você é humano, que humanos precisam de coisas e que essas necessidades não são vergonhosas. É viver em alinhamento com seus valores, mesmo quando o mundo te diz que você está errado, mesmo quando vozes ao seu redor insistem que você está sendo difícil, complicado, egoísta demais. Você sempre teve poder, sempre teve escolha. Você só foi convencido através de anos de condicionamento que usar esse poder era egoísmo, que exercer essa escolha era crueldade, que defender seus limites era imaturidade. Mas essas eram mentiras, mentiras que serviram outros, não você. Mentiras que te mantiveram pequeno, controlável, útil. E agora você sabe. Você viu o padrão, entendeu a origem, confrontou o custo, conheceu as verdades. A única pergunta que importa é esta: o que você vai escolher? Aprovação ou autenticidade? Conforto temporário ou liberdade permanente? Versão performática que todo mundo tolera ou versão verdadeira que poucos vão entender, mas os certos vão valorizar? Você escolhe. Sempre foi sua escolha. Você só não sabia que tinha permissão, agora sabe. E permissão não vem de fora, nunca veio, vem de você. Do momento em que você decide que você vale defender, que seus limites merecem respeito, que sua vida merece ser vivida em seus termos, não termos negociados por medo. As 3 verdades sobre poder que homens fracos nunca vão entender não são sobre dominação, são sobre liberação. Liberação do padrão de mendigar a aprovação, do ciclo de trair a si mesmo, da prisão de viver como função em vez de pessoa. E do outro lado dessa liberação está a vida que você nem sabe que é possível porque você nunca se permitiu imaginá-la. Vida onde você acorda e não precisa checar se você está sendo versão certa de si mesmo, onde você caminha no mundo e não está constantemente medindo reações dos outros, onde você existe e isso é suficiente. Essa vida existe e está esperando você ter coragem de reivindicá-la.